Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema A Liberdade em Merleau-Ponty. O que é então a liberdade? Nascer é ao mesmo tempo nascer do mundo e nascer no mundo. O mundo já está constituído, mas também não está nunca completamente constituído. Sobre o primeiro aspecto, somos solicitados. Sobre o segundo, somos abertos a uma infinidade de possíveis. Mas esta análise ainda é abstrata, pois existimos sobre os dois aspectos ao mesmo tempo. Portanto, nunca há determinismo e nunca há escolha absoluta. Nunca sou coisa e nunca sou consciência nua. Em particular, mesmo nossas iniciativas, mesmo as situações que escolhemos, uma vez assumidas, nos conduzem como por benevolência. A generalidade do papel e da situação vem em auxílio à decisão. É nessa troca entre situação e aquele que assume é impossível delimitar a parte da situação e a arte da liberdade. Tortura um homem para fazê-lo falar, se ele se recusa a dar os nomes e os endereços que querem arrancar-lhe. Não é por uma decisão solitária e sem apoios. Ele ainda se sente como seus camaradas e engajado ainda na luta comum. Está como incapaz de falar. Ou então, há meses ou há anos, ele afronta essa provação em pensamento e apostou toda a sua vida nela. Ou enfim, ultrapassando-a, ele quer provar aquilo que sempre pensou e disse da liberdade. Esses motivos não anulam a liberdade, mas pelo menos fazem com que ela não esteja sem escoras no ser. Finalmente, não é uma consciência nua que resiste à dor, mas o prisioneiro com seus camaradas ou com aqueles que ele ama e sobre cujo olhar ele vive. E é sem dúvida o indivíduo que em sua prisão querem revivificar a cada dia esses fantasmas. Eles lhe restituem a força que ele lhes deu, mas reciprocamente eles se envolvem nessa situação. E se ele se ligou a esses camaradas ou adquiriu essa moral, é porque a situação histórica, os camaradas e o mundo ao seu redor lhe parecem esperar dele aquela conduta. Assim poderíamos continuar sem fim a análise. Escolhemos nosso mundo e o mundo nos escolhe. A escolha que fazemos de nossa vida sempre tem lugar sobre a base de um certo dado. Mas minha liberdade pode desviar minha vida de sua direção espontânea, mas por uma série de deslizamentos, primeiramente esposando-a, e não por alguma criação absoluta. Todas as explicações da minha conduta do meu passado, meu temperamento, meu ambiente são, portanto, verdadeiras, sobre a condição de que os consideremos não como contribuições separáveis, mas como momentos do meu ser total, do qual me é permitido explicar o sentido em diferentes direções, sem que alguma vez se possa dizer se sou eu que lhe dá o sentido ou se o recebo deles. Sou uma estrutura psicológica e histórica. Com a existência recebi uma maneira de existir, um estilo. Todos os meus pensamentos e minhas ações estão em relação com essa estrutura. E mesmo o pensamento de um filósofo não é senão uma maneira de explicar seu poder sobre o mundo, aquilo que ele é. E todavia, sou livre, não a despeito ou aquém dessas motivações, mas por seu meio, pois esta vida significante, esta certa significação da natureza e da história que eu sou, não limita meu acesso ao mundo. Ao contrário, ela é um meio de me comunicar-me com ele. E sendo sem restrições nem reservas aquilo que sou presentemente, que tenho oportunidade de progredir. É vivendo o meu tempo que posso compreender os outros tempos. E me estranhando no presente e no mundo, assumindo resolutantemente aquilo que sou por acaso, querendo aquilo que quero, fazendo aquilo que faço, que posso ir além. Não posso deixar a liberdade escapar se procuro ultrapassar minha situação natural e social, recusando-me em primeiro lugar a assumi-la, em vez de através dela encontrar o mundo natural e humano. Merleau-Ponty. Aqui tentamos elaborar de forma rápida e concisa, mas o mais completo possível, o que é a liberdade de Merleau-Ponty, estudando o terceiro capítulo, a liberdade na terceira parte da fenomenologia da percepção. Então vamos começar com a pergunta: o que significa liberdade para Merleau-Ponty? Para Merleau-Ponty, a liberdade não é um dom, mas uma realização alcançada pelo homem no mundo, pelo trabalho do homem no mundo. Não se pode dizer que existe liberdade absoluta, e liberdade é a capacidade
capacidade de superar a situação na realidade. Nascimento significa ao mesmo tempo que alguém nasce do mundo e no mundo. Nossa liberdade passa a existir quando nascemos no mundo. Quando nascemos, somos jogados no mundo. Entramos em um campo aberto de possibilidades. O mundo das escolhas, a todo momento à nossa disposição. O homem nasce no mundo e nasce do mundo. O mundo é constituído, mas também nunca totalmente constituído. É assim que as pessoas devem se criar nesse mundo. Devido ao seu alcance social, cultural e geográfico, há restrições à sua liberdade, ao mesmo tempo que o nascimento no mundo abre um amplo leque de possibilidades. Cada ser humano nasce em um mundo cheio de possibilidades, mas ao mesmo tempo limitado pelas restrições desse mesmo mundo. Não há determinismo absoluto ou escolha absoluta. É impossível que um ser humano seja livre em algumas ações e determinado em outras. O ser humano nunca é apenas uma coisa ou apenas uma consciência pura. O ser humano não pode ser determinado por fatores externos, porque, para que isso ocorresse, ele teria de ser uma coisa. Assim, é necessário que o ser humano se construa e se desenvolva em sua relação com o mundo ao seu redor e com os outros seres humanos. Através da convivência e coexistência, o ser humano se realiza e se desenvolve como ser. Nada externo pode determinar o ser humano, embora ele possa ser influenciado. O ser humano pode se superar não apenas existindo no mundo, mas também fazendo parte dele e estando aberto a ele. O ser humano não é determinado por fatores externos, pois é a decisão que tem o poder de pesar na escolha, e não os motivos. É a decisão que dá força aos motivos. Portanto, quando um ser humano desiste de algo, os motivos parecem perder a força e até mesmo desaparecer. Um exemplo prático pode ser utilizado para ilustrar a relação entre motivos e decisões. Digamos que alguém considere ir ao cinema um dia, mas fatores como o clima frio, carro quebrado e cansaço parecem impedi-lo de sair. Esses são motivos que aparentemente o impedem de tomar essa decisão. No entanto, em outro dia, essa mesma pessoa pode decidir ir ao cinema, mesmo com as mesmas condições e motivos presentes no dia anterior, acrescentando ainda uma forte chuva e uma dor de cabeça intensa. Esses fatores não impedem a decisão de ir ao cinema. É assim que a decisão empresta sua força, e os motivos, embora iguais ou maiores, não impedem a ação. Outro exemplo para ilustrar a ideia de liberdade de Merleau-Ponty é o de uma pessoa que deseja seguir uma carreira em música, mas enfrenta obstáculos como falta de recursos financeiros para frequentar aulas de música e a falta de apoio da família. Embora sejam esses motivos que possam parecer limitantes para alcançar esse objetivo, a decisão da pessoa de continuar perseguindo seu sonho pode ser mais forte do que esses motivos externos. O último exemplo pode ser o de uma pessoa que deseja se tornar vegetariana, mas enfrenta pressões sociais e dificuldades para encontrar opções vegetarianas em seu ambiente. Embora esses sejam motivos que possam parecer limitantes para a decisão de se tornar vegetariana, a força da decisão pode ser maior do que esses motivos externos, e a pessoa pode encontrar maneiras criativas de seguir sua escolha. O ser humano está conectado às coisas e às outras pessoas, de modo que não pode torná-lo completamente livre para todas as escolhas. A ideia de liberdade absoluta é contraposta pela ideia de situação. A existência humana se dá na síntese do ser em si e do ser para si, sem que se possa separar as duas partes, sem que se possa afirmar que ele dá sentido às coisas ou recebe de volta delas. O sentido se dá na interação entre o ser humano e as coisas. O ser humano é uma estrutura psicológica e histórica, que recebe uma maneira de existir ao estar no mundo. Portanto, todos os seus atos e pensamentos estão ligados a essa estrutura. No entanto, a liberdade não é encontrada apesar ou sobre as motivações, mas sim por meio delas. Essa estrutura não limita o acesso do ser humano ao mundo, mas pelo contrário, é um meio pelo qual o ser humano se comunica com o mundo. Apenas assumindo sua situação social e natural, o ser humano pode alcançar a liberdade. Nesse sentido, a liberdade do homem não está ligada à sua capacidade de escolha absoluta, mas sim sua capacidade de agir dentro das limitações que já existem em sua situação. Por exemplo, o homem é naturalmente condicionado a comer para sobreviver, mas ele pode escolher o que comer. Assim, a liberdade do homem está na maneira como ele lida com sua situação.
Um exemplo pode ser dado com uma pessoa que sofreu um acidente e perdeu a capacidade de falar, mas encontrou na pintura uma forma de expressar suas ideias e sentimentos, e se tornou um grande pintor. Essa pessoa é livre porque criou algo novo em meio às limitações que lhe foram impostas pelo mundo. No entanto, a consciência humana não é apenas uma sequência de eventos e momentos, mas é constantemente assombrada pela noção de instante. É necessário um ato de liberdade constante para quebrar esse fantasma do instante. Em suma, o homem é apenas uma série de relações, e é a maneira como ele lida com essas relações que define sua liberdade. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!